WW voltando do intervalo, conosco agora Dani Zahedin, professor em Relações Internacionais, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC de Minas. Dani, obrigado por estar conosco, boa noite. Boa noite, William. E o nosso Lorival Santana, boa noite, Lorival. O presidente Donald Trump disse hoje que adiaria um ataque, bom, até agora ele adiou, porque era para ser hoje, e ele teria atendido, segundo ele disse, a pedidos de países da região que acham que negociações sérias com o Teherã estão acontecendo. Trump, a gente já viu ele falar isso mais de uma vez. Ele tem dito, repetiu hoje, que o entendimento pelo fim da guerra pode ser alcançado. Acompanhe. Donald Trump afirmou que líderes sauditas, do Catar e dos Emirados Árabes solicitaram que os Estados Unidos adiassem um ataque contra o Irã que estava programado, segundo Trump, para esta terça-feira. Mesmo indicando que havia um ataque com data certa para acontecer, Trump voltou a falar que há negociações sérias em andamento e que há confiança de aliados no Oriente Médio de que um acordo aceitável será alcançado. Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos disse que instruiu o comando militar a estar preparado para realizar um ataque de grande escala a qualquer momento contra o Irã, a depender do rumo das negociações. A publicação de Trump veio após os Estados Unidos receberem, na noite do último domingo, mais uma proposta do Irã para acabar com a guerra em curso no Oriente Médio. Mas não há qualquer sinal de que Washington ou Teherã estejam cedendo no que consideram como linhas vermelhas para as negociações. O Irã propõe um desbloqueio do Estreito de Hormuz em uma primeira fase, deixando discussões sobre o programa nuclear do país para uma segunda etapa do acordo. Já os Estados Unidos querem que o Irã entregue todo o material nuclear enriquecido a níveis próximos à confecção de ogivas nucleares. Nem Donald Trump aceita se contentar inicialmente com uma reabertura do Estreito de Hormuz, nem as autoridades iranianas concordam em transferir urânio enriquecido para outros países. Em meio ao impasse, o Irã tem ativado sistemas de defesa aérea nos últimos dias, como em Isfahan, onde há um complexo de pesquisa nuclear, e em Qashem, uma ilha na saída do Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. Dani, está em jogo algo que é muito importante do ponto de vista histórico, quando estamos falando de superpotências como os Estados Unidos. Chama-se credibilidade. Onde está de Trump? É muito difícil, né? Porque a reputação nas relações internacionais, ela representa quase que tudo. E os recuos constantes do presidente Trump revela o problema que os Estados Unidos se meteram do ponto de vista estratégico e do ponto de vista político. O Irã não vai dar ao presidente Trump aquilo que ele quer, que é uma declaração de vitória, né, de uma guerra que saiu como planejado. Ao contrário, a estratégia iraniana é de criar frustração no presidente Trump e de alongar o tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais improvável dessa guerra continuar acontecendo. Agora, nomear um terceiro pela minha decisão também é uma alternativa triste, né? Ao dizer que o ataque que poderia acontecer hoje ou amanhã não vai acontecer a pedido da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, né? E do Catar. Então, isso revela uma dificuldade tremenda de criar uma saída aceitável para que a reputação, a imagem, seja minimamente tratada após todos esses meses de uma guerra sem fim, de uma guerra que ninguém aguenta mais. Engraçado, o Trump está dizendo, ele está meio que terceirizando a questão das negociações. Ele entrou, né? Ele se engajou em negociações diretas. A primeira delas, inclusive, via o vice-presidente dos Estados Unidos, que chegou até a entrar no avião e descer do avião depois. Witkoff e Jared Kushner estiveram diretamente envolvidos nessas negociações. Agora, desta vez, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que são os líderes do Catar, Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos que pediram a ele que adiasse, porque eles, esses três líderes árabes, acham que conseguem algum tipo de acordo que satisfaça os Estados Unidos? Bem, essa versão ela é inverossímil, porque
O secretário de Defesa, Pete Hegseth, estava nesse domingo no Kentucky fazendo comício para um deputado, um pré-candidato a deputado, que está desafiando um atual deputado republicano que, por sua vez, é um desafeto do Trump, porque pressionou pela liberação dos arquivos Epstein. Então, assim, não faz sentido o secretário de Defesa estar fazendo campanha na antivéspera de uma ofensiva contra o Irã. Já não faz sentido o secretário de Defesa em nenhum momento fazer campanha. Isso é totalmente contra a liturgia política dos Estados Unidos. Não é ilegal se ele, como disse, pagou pelas despesas da ida dele, não foi como um funcionário, mas assim, o secretário de Defesa ele fica afastado dessas questões político-partidárias, exatamente para proteger o cargo, né, do Departamento de Defesa. Bom, mas sim, é óbvio que a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar sentem que são eles que mais sofrem diretamente com as represálias, né, iranianas toda vez que há ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Mas o ponto mais importante que está pressionando o Trump são dados como o que saiu hoje, né, a pesquisa do Instituto Siena New York Times. 64% dos americanos acham que essa guerra foi uma decisão errada. Só 30% acham que foi certa. E o dado mais importante, 22% dos republicanos acham que foi errada. 73% dos eleitores independentes acham que foi errada. E você combina isso com o dado da inflação, que saiu na semana passada. 3,8% de inflação nos últimos 12 meses, quando era de 2,4% antes de começar a guerra e já estava num patamar muito alto. Então, isso é checkmate politicamente contra o Trump, que precisa encontrar uma saída que dê um mínimo de sentido para essa guerra, né, e que seja minimamente vantajosa com relação ao acordo que o Barack Obama tinha conseguido mediante negociação, e que era um bom acordo, né? Essa que é a realidade. Os iranianos dizem que estão vendo uma posição mais maleável dos Estados Unidos, né? Aceitando liberar 1/4 dos ativos bloqueados, bancários, aceitando a ideia de que o Irã possa retomar um programa nuclear pacífico e falando na possibilidade de suspender as sanções durante as negociações. Esse último ponto foi negado por uma fonte americana. Mas, enfim, o Trump está buscando um acordo. Foi lá em Pequim, foi o primeiro pedido dele ao Xi Jinping, voltou de mãos vazias em relação a isso. Agora, você se refere a uma situação política desfavorável a ele do nosso ponto de vista. Aí precisamos entender se, do ponto de vista dele, ele vê essa situação da mesma maneira como nós aqui estamos colocando os fatos. A inflação, que se pega direto, foi uma das grandes causas da derrota do Biden para ele. Nós estamos vendo pesquisas de opinião e formação de voto particularmente negativas nos grupos que decidem eleições. Por outro lado, ele está comemorando uma série de redesenhos de mapas eleitorais que tornaram mais árduo para os democratas reconquistar, por exemplo, o controle da Câmara. Em que medida, Dani, Trump está, de certa forma, pouco ligando para o que está acontecendo? Eu acho que essa guerra já acabou no 40º dia, né? O Lorival aponta uma questão importante, que é os sauditas, o Catar, os Emirados Árabes Unidos não querem ver bombas caindo nas suas refinarias, né? E você toca outro ponto. É como que o presidente Trump vai ressignificar, criar algum ponto de pegada, né? Para que ele possa fazer o que ele quer. O que ele quer? Ele quer não sair como o presidente mais desastroso da história dos Estados Unidos. A fala dele dá a entender isso, né? Que ele não está muito preocupado com essa guerra, no sentido de que outros vão resolver a guerra para ele. Então, é uma situação complicada, mas, por outro lado, William, eu vejo o seguinte:
não é fácil negociar com vendedor de tapete. Os vendedores de tapete são hábeis negociadores. E os iranianos perceberam que essa guerra foi ganha na geografia, no Estreito de Hormuz e sufocando o mundo com sede de petróleo. E a partir disso, eles vão dosando, né? Eu também concordo que o acordo com Barack Obama era um bom acordo, mas que o que ele busca agora é uma janela maior de ausência vamos falar assim, enriquecimento de urânio dentro do Irã. O Trump busca algum elemento para poder justificar o fim dessa guerra, uma guerra que já acabou. Eu acho que ele está preocupado com as eleições de novembro e preocupado com a sucessão que ele vai fazer, né? Então, eu acho muito difícil. Assim, essa guerra é muito imprevisível, né? Mas eu acho muito difícil dessa guerra recomeçar. Há uma curiosidade aí a ser acentuada, Lorival. Quando a gente tenta, como estava tentando o Dani agora, você e eu, em tentar entender qual é o raciocínio do Trump nessa situação, que a gente identifica como adversa para ele do ponto de vista político doméstico, sobretudo. E aí ele vem e faz uma declaração estapafúrdia, para dizer o mínimo, dizendo que ele não está preocupado com a situação financeira dos americanos. É. E aí os repórteres chamam ele à razão, dizem assim, peraí, como é que você não está preocupado com isso? Se esse é o ponto que todo mundo aqui, os republicanos inclusive, apontam como perigo. Ele disse, não, eu reitero o que eu falei porque a minha declaração é perfeita. É como dar um chute na boca do eleitor. Chegou a informação de fontes de que ele estaria dizendo assim que não se importava mais com as midterms, não estava preocupado com as midterms. Em janeiro ele tinha dito que estava muito preocupado porque se os democratas ganhassem a Câmara e o Senado ele poderia sofrer impeachment e tal. E aí recentemente vem essa nova ideia de que ele não está ligando para as midterms. E acho que aí é uma confluência de coisas. Em primeiro lugar, ele não estará no ballot box, né? Ele não estará na cédula eleitoral. Então ele alegará isso. Não, os republicanos perderam porque eu não estava na cédula eleitoral. Ok. Ele está calculando que com isso que você mencionou antes, essas decisões da Suprema Corte em favor do gerrymandering, né, da manipulação dos distritos eleitorais em favor dos republicanos, combinada com uma decisão da Suprema Corte da Virgínia que derrubou um gerrymandering em favor dos democratas, tudo isso eles consideram que eles ganharam aí no mínimo 8 cadeiras na Câmara, chances melhores de eleger 8 deputados e que isso contrabalançaria a impopularidade e que o Senado eles acham que está garantido. Então não há impeachment nesse quadro um pouco otimista, né? Ele acha que com a nomeação do novo presidente do Banco Central, também ele terá um aspecto de uma relação com a inflação mais tranquila nos juros. Eu acho que isso não vai acontecer. O Kevin Warsh ele é sim conservador nos juros. Mas o Trump está com esse cálculo de que não pode ser humilhado pelo Irã de forma alguma e que as midterms ele consegue controlar. Então acho que é aí que está. Mas a gente está vendo, por outro lado, ele tentar uma negociação. Ele está sim cedendo ao Irã de forma discreta e está sim tentando chegar a um acordo. Nós fomos quietos em relação a Israel. É impossível entender o primeiro passo de Trump nessa guerra, lá no final de fevereiro, sem a influência, até diria até mais, alguns dizem até mais, decisiva de Israel. O que está acontecendo em Israel, Dani? É interessante porque quando o Líbano se torna uma moeda de troca entre Israel, Irã, Hezbollah, governo libanês e Estados Unidos, isso complexifica um pouco mais o quadro, né? Eu vejo que a posição de Israel hoje é de preocupação de como vai lidar com as comunidades do norte de Israel com relação aos ataques do Hezbollah. E, ao mesmo tempo, como que afasta a possibilidade de um acordo com o Hezbollah de uma influência daquilo que está sendo negociado entre Estados Unidos e Irã. Traduzindo,
como que Israel vai conseguir matar dois coelhos com uma cajadada só. A primeira, mostrar internamente que vai conseguir assegurar ao israelense de que as comunidades do norte, lá da Galileia, né, não serão afetadas mais por aquele grupo e que aquilo não é resultado de uma negociação do Irã em favor do Hezbollah, mas sim da força, da capacidade desse novo Churchill, como ele gosta de se colocar, que é o primeiro-ministro Netanyahu, né, de negociar com o Líbano, duro com o Líbano, apoiado pelos Estados Unidos, de forma a dizer que o cessar-fogo com o Líbano será fruto da nossa pressão e não da pressão iraniana. Na verdade, eu vejo que Israel e esse governo, vamos falar, né, assim, que esse governo ele busca uma forma de garantir os louros de janeiro desse ano, num momento em que a manutenção desses ganhos vai depender do resultado de uma guerra que foi mal conduzida e de uma guerra que gerou resultados políticos negativos para Israel e para os Estados Unidos. Por último, vamos puxar essa questão de Israel para o lado americano. É extraordinário a gente registrar como em toda aquela esfera de informação em torno do Trump, a atmosfera em relação a Israel virou radicalmente. Alguns dos principais apoiadores de Trump nas franjas da própria direita passaram a ver Israel como culpado de decisões equivocadas. Isso tem consequências eleitorais? Para o Trump? Sim. Isso. Exato, porque uma parte importante da base do MAGA, da base dos republicanos, é o eleitorado batista, né, que está muito associado a Israel, à defesa de Israel e tal. É um eleitorado evangélico, conservador, né, que vê o seu destino, a sua visão de mundo associada a Israel. Esse amálgama está se desmontando, né, dentro do MAGA, porque eles sentiram que o presidente Trump foi arrastado para uma guerra por uma ilusão que o Netanyahu conseguiu vender para ele de que era um low hanging fruit, né, um quick win, era fácil derrubar o regime e entrar para a história com isso. Então, isso não aconteceu. Então, é claro que Israel é algo muito maior do que o primeiro-ministro Netanyahu, mas as coisas politicamente estão misturadas na cabeça dos republicanos e agora realmente a tentativa é de tentar distanciar Trump de Netanyahu.